Como conciliar uma carteira de stock picking e ETFs ao mesmo tempo? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Pô, Anthony, você até ontem de tarde era contra o stock picking, agora você é a favor? Não, continuo não gostando muito da abordagem, tá? Ah, mas então por que você vai ensinar isso? Por que você vai falar um tema? Por vários motivos. O primeiro deles, eu sei que dificilmente uma pessoa que faz stock picking vai migrar totalmente para uma carteira de ETFs assim do nada, rápido. Então eu entendo que as coisas são muito mais graduais e é muito mais fácil a gente fazer esse passo a passo com essa consciência do que tentar migrar para um modelo totalmente de ETF assim do nada. Isso é muito difícil. Você que já trabalhou aí com gestão de projetos, você sabe que as coisas são muito mais graduais. Então eu prefiro fazer esse tipo de conteúdo para plantar uma sementinha na cabeça, uma ideia nova, do que simplesmente uma carteira 100% de ETFs para alguém que nunca lidou com isso, tá? Então comenta para mim, por favor, quantos por cento da sua carteira mais ou menos é ETF, quantos por cento é stock picking ou títulos de tesouro direto picking, porque o grande ponto de conciliar essas duas abordagens na mesma carteira é tendo noção dos riscos de cada uma e os percentuais que você vai acabar definindo em conjunto. Então qual que é o grande ponto aqui quando você quer conciliar duas estratégias como essa? Eu exploro bastante sistemas lá no Capital Certo, que é o nosso manual prático de ETFs e investimentos. Aqui eu vou dar um certo resumão, bem prático, mas lá você tem, de certa forma, as coisas um pouco mais completas, tá? Eu olho bastante aqui as carteiras sempre num panorama de 4 níveis, tá certo? País, moeda, tipo de renda, classe e efetivamente os ativos. Aqui nesse exemplo a gente vai bater aqui os 4 níveis e eu ainda vou trazer um 5º nível aqui para você justamente conseguir visualizar isso de forma muito prática, tá? Que é o veículo, que vai ser ou ETF ou picking, vamos dizer assim. Aí claro, né, você vai colocar a sua carteira, vai fazer esse exercício aí com os seus ativos e vai entender a lógica de que eu tô querendo passar. Então eu listei aqui, cara, basicamente, olha só, 10 ativos, exemplos, tá? Cara, eu vou botar aqui números aleatórios só para criar aqui um contexto geral. E aí eu peguei aqui uma carteira saladão, né? Você tem aqui, ó, vários objetivos e vários tipos de veículo. Então você tem, por exemplo, Tesouro Direto IPCA 2045. Cara, você tem aqui na sua carteira. LFTS 11, né? Tem aquela questão tributária, muitas vezes não é para você. Enfim, cada um tem uma escolha, que é o pós-fixado, né? Um CDI da vida. Tem aqui o SGOV, para quem gosta aí de renda fixa americana, de curtíssimo prazo, né? Exposto ao dólar. Divo 11, aqui você tem ETF nessa carteira, você quer investir nas ações brasileiras aqui através desse ETF, por exemplo. Mas você também faz stock picking, por algum motivo você escolheu o Banco do Brasil e Petrobras. Botei aqui os tickers bem populares, né? Vocês já entenderam, né? E você ainda tem MXRF11 aqui dos fundos imobiliários, porque você viu na internet e decidiu comprar, por exemplo. Né? Aí por último você tem VB11, Apple e Nvidia. Então você faz stock picking, você tem ETFs no exterior, no interior, nacional, internacional. Vamos ver como é que isso aqui tudo se comporta e como é que você pode fazer para conciliar isso tudo na carteira, tá bom? Então, bom, se eu tiver que resumir o vídeo inteiro numa frase, você tem que considerar os percentuais somados de cada um desses ativos nas suas classes e nos seus segmentos, se o somatório disso não é tão relevante assim na carteira. E, claro, considerar a correlação desses ativos. Só que como essa frase é muito complexa para algumas pessoas, vou fazer aqui na prática esse exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Então, beleza. Primeiro passo aqui que eu olho quando se eu fosse analisar uma carteira desse tipo, tá? Eu colocaria aqui as informações de cada um desses níveis para cada ativo. Quer ver na prática? Vou colocar aqui, ó, Tesouro Direto IPCA 2045. Qual que é o país moeda? Eu vou seguir aqui o padrão e deixar sempre BR na frente, depois a moeda aqui em reais, tá certo? E eu vou aproveitar para fazer isso aqui já para todos eles. Daí eu poupo o seu tempo e economizo ele, que eu sei que é muito valioso. Pronto, já preenchi, ou seja, tudo aquilo que é Brasil reais, coloquei aqui BRRS, depois US e USD. Esse US eu deixei como se fosse Estados Unidos, tá? Mas se você quiser só colocar RS ou USD, é uma escolha sua. Nível 2 aqui é o tipo renda. O que a gente quer aqui? A gente quer já segmentar depois do nível 1 o que aquele investimento é. Ou seja, a gente tem aqui Tesouro Direto IPCA 2045. Ele é do Brasil em reais, mas ele é o quê? Ele é uma renda fixa em reais. Ou seja, BRRF, tá bom? E assim a gente vai preenchendo. Por exemplo, o SGOV, de novo, não vou explicar cada ativo aqui, tá? Senão esse vídeo não acaba nunca. Ele é basicamente aqui títulos de renda fixa pós-fixados americanos. Então a gente tem aqui exposição ao dólar, porém de renda fixa. Depois a gente tem aqui o bloco das rendas variáveis nacionais e depois o bloco da renda variável internacional. Nível 3 classe é o próximo segmento depois do tipo de renda.
E o muito importante, antes da classe, aqui no Excel só funciona se você deixa o like e se inscreve no canal, senão é impossível você colocar aqui nessas células. Como eu já sou inscrito e deixo o like, eu vou conseguir preencher, olha só. Ou seja, eu quero responder, Tesouro Direto IPCA 2045, por exemplo. Ele é uma exposição em reais, ele é uma renda fixa e a classe dele é IPCA. Vocês notaram que eu botei o BR na frente, né? Isso vai ser importante depois para gerar um gráfico. Aí se você quiser botar qualquer coisa também funciona. O importante é amarrar as informações. Pronto, preenchi tudo. Então a gente tem Tesouro Direto IPCA sendo uma classe de IPCA. O LFT S11 ele é classificado como pós-fixado. O SGOV é pós-fixado, mas é US. Tá vendo a diferença? Não é a mesma coisa. Depois a gente tem BR Ações. Vocês percebem que tanto Divo 11, quanto BBAS 3, quanto Petrobras, tudo isso são ações. Se eu tivesse colocado aqui BOVA 11, ações. NDIV 11, ações. São ações. Não importa se é ETF, é ações. As pessoas ainda não entenderam, né? ETF é só um veículo, por isso que a gente vai ter essa coluna especial aqui. A gente segue. Qual que é a classe do MXRF11? Fundos imobiliários, tá? Se tivesse aqui um ETF de FIIs, ou FOFs, assim por diante, você botaria BR FIIs. Se tivesse, por exemplo, Bitcoin, vou botar Bitcoin aqui também. Vou botar Bitcoin porque você tem autocustódia, tá? Por exemplo, tem aqui, ó, US alternativo. Vou deixar aqui US renda variável e US USD. Por quê? O Bitcoin, para quem tem autocustódia, ou se você tem ETF dele no exterior, ou se você tem ETF dele no Brasil mesmo, ele é um ativo do exterior, porque quem manda nele é o dólar, a não ser que você tenha um Bitcoin redeado, mas isso aí é difícil de acontecer. Ele é uma classe alternativa, porque não é ação, não é fundo imobiliário, não é REIT, não é renda fixa. E ele está exposto aqui à renda variável internacional. Eu deixo o US porque a exposição geralmente está atrelada ao dólar, tá? Se você quiser botar INT de internacional, você bota aí, a planilha é sua. E por último aqui, USD, porque é o USD que acaba mandando nele. Você poderia botar euro, você poderia botar diversos se tivesse um ETF que pegasse muitas moedas diferentes. Mas dessa forma, você vai entender o que eu estou falando. Então, beleza, a gente já separou esses 4 níveis, vamos dizer assim, então 3 níveis e o quarto são os ativos em si. E aqui, daí você vai botar os percentuais que você definiu da carteira. Eu vou colocar aqui de forma quase que genérica, tá? Só para demonstrar aqui e para ninguém achar que é recomendação de investimentos. Ó, botei tudo 10% e só essas duas ações aqui eu botei um pouquinho menos, porque você não quis colocar tanto risco, tá? Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Não faz muito sentido. Imagina, você tem uma carteira com exposição em Bitcoin e CDI igual. Assim, se o seu perfil é muito arrojado, geralmente não é, tá? Bom, então aqui você tem toda a carteira. Anthony, por que você está fazendo isso? Não estou entendendo nada. Cara, o que acontece? Para você conseguir conciliar o stock picking com ETFs, com outras estratégias aí de seleção de ativos, você tem que avaliar como as classes estão conversando e como os percentuais estão distribuídos. Só que de forma um pouco mais macro, entendeu? E aqui, por último, o que nos resta escrever, aqui é uma escolha muito pessoal, tá? Mas eu vou colocar aqui como ETF ou como picking. Aí você decide aí a nomenclatura que quiser, você já vai entender o que eu quero dizer. Então, tudo que é um título ou uma compra individual, que você não está comprando através de ETF, você coloca picking, tá bom? Mesmo que seja tesouro, mesmo que seja Bitcoin, beleza. Qual que é o ponto aqui, tá? Talvez aqui veículo não vai passar totalmente a melhor ideia possível, mas você já vai entender meu ponto. O ponto desse vídeo aqui é como é que eu faço a conciliação entre estratégias de stock picking ou tesouro picking ou até mesmo crypto picking versus o ETF, mas não apenas olhando no quesito de veículo, tá? Talvez aqui eu possa deixar assim, ó, veículo / diversificação. Por que é importante falar isso aqui? Senão nos comentários vocês vão reclamar, né? Tá certo, tem que reclamar mesmo. Porque assim, o Bitcoin, por exemplo, você pode estar comprando ele por ETF, mas você está comprando um único ativo. Então você não tem uma certa diversificação. A gente está olhando aqui muito mais para o quesito da diversificação, tá? Não adianta você comprar um ETF com uma única ação e acha que está diversificado. Então o ponto todo é esse. Beleza, então você preencheu aqui os seus ativos, os percentuais que tem ali de cada um na sua carteira e o que eles são em termos de veículo que você usa para selecionar e comprar e / diversificação. E também essas 3 classificações aqui de níveis que a gente chama, tá? De novo, pessoal, tudo isso tá com muito mais detalhe lá no Capital Certo, também nas nossas assinaturas de carteiras recomendadas. Acesse os links na descrição para saber mais, para poder investir de forma cada vez mais inteligente e aprofundada, tá? E principalmente simples. Eu sou muito fã da simplicidade que a gente consegue ter com ETFs e com abordagens inteligentes.
Qual que é a grande sacada agora que você tem que analisar? Cara, junta tudo aqui, ó, insere um gráfico. Gráfico de pizza. Olha lá, vou ensinar vocês, hein? Tem que clicar agregar e selecionar aqui percentual carteira. Beleza, gerou uma pizzona, né? Você tem aqui, ó, título do gráfico. É que eu tenho muita prática, né? Mas eu vou botar aqui para ficar legal. N1, país, moeda. Pronto. Agora eu vou fazer de tudo. Aí você vai falar, será, Anthony? Aqui a gente tem 40% USD, 60% BR, né? Em reais. A gente pode fazer a conta, ó. BR, você soma esses daqui, ó. Esses dois primeiros, mais esses daqui. Ó, somou 60%. Ou seja, o gráfico tá fazendo a conta certa. Vocês entenderam por que é importante colocar a mesma nomenclatura? Porque daí ele vai amarrar na hora do gráfico essa variável, entendeu? Aqui é fácil, duplicou, botou tipo renda, ao invés de pegar N1, ó, N2. Pronto, já gerou. N3 classe. Cara, se esse vídeo não bater uns 10 mil likes, acho que nunca mais eu faço uma coisa dessa. Pronto, classe amarrou também o que a gente já tinha colocado lá. Por último, ativo, né? Beleza, aquilo que a gente já escreveu. Quem é assinante já deve ter visto quando saem os relatórios com as carteiras recomendadas, sai exatamente isso aqui, tá? Não esses ativos nesses percentuais, obviamente. Ele sai exatamente desse formato aqui com os 4 níveis. Que é também o que tá aqui, né? Nessa demonstração que eu coloco no site lá pra você ver. Tá, beleza, Anthony. E cadê a parte do stock picking, né? Que legal, mas e aí, cara? Pessoal, vamos lá. Essa aqui é a sua carteira simulada, teórica, que não é recomendação de investimentos, em 4 níveis. Muita gente simplesmente olha e fala assim, aqui tá minha carteira, ó, aqui estão os ativos e é isso aí, ó, tá aqui a carteira. Cara, é verdade, a carteira tá aqui, né, não dá pra negar. Só que isso aqui não diz nada. Quando eu olho pra isso aqui, você é um cliente, você chegou, olha aqui minha carteira, cara, olha aqui, o que você acha? Primeiro que eu não respondo. Precisa ter uma avaliação mais profunda, né? Mas eu me pergunto o seguinte, legal, quantos por cento da sua carteira está exposta ao real e quantos por cento está exposta ao dólar? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Para mim mesmo, tô fazendo, tá? E por que eu falo isso? Porque é justamente aqui, ó, nível 1, cara. Essa é a primeira pergunta. De novo, calma que você já vai entender o ponto do stock picking, tá? Confia. Ok, então nesse caso tá 60-40, é uma escolha de cada um. Se for para entrar no mérito de quantos por cento você tem que definir, cara, faz o curso. Isso aqui não dá para explicar num vídeo do YouTube aqui de 15 minutos. Beleza, segunda pergunta. Quantos por cento do nacional e internacional é renda fixa e quantos por cento é renda variável? É o que tá aqui. Então, notem como é interessante, tá? Até daria para amarrar diferente aqui, mas eu gosto dessa forma. Por exemplo, aqui de cara, a gente consegue avaliar que, em termos nacionais, ó, é 20% mais 40%, certo? Vou fazer o desenho que eu já estou empenhado, ó. BR, tá? Então, 20 mais 40 a gente já viu aqui em cima, do ladinho no caso, que era 60. Mas a gente consegue saber o quê? Cara, essa carteira, ela está exposta a 30% de renda fixa. Vocês percebem que eu vejo aqui facilmente? E dessa renda fixa aqui, que é 30%, 20% é no Brasil e 10% é nos Estados Unidos, né? Exposta ao dólar. Por exemplo, se fosse uma renda fixa global, ela ainda assim está precificada em dólar. Você entendeu meu ponto, né? Acho que esse vídeo ficou meio avançado, mas tudo bem. Vamos ver os comentários depois. O pessoal realmente gostou e entendeu. Aí você vai para a classe, ou seja, dentro da renda fixa, nacional ou internacional, dentro da renda variável nacional ou internacional, você tem várias classes. A gente marcou lá. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, isso aqui é renda fixa, isso aqui é renda fixa, isso aqui é renda fixa, aqui já é renda variável, variável e variável aí nacional e internacional. Legal. E por último, tem os ativos. Ok. Ou seja, dessa forma, a gente conseguiu ter um prisma muito facilitado da diversificação prática que a carteira está entregando. A gente sabe ver como é que ela está montada. Agora, analisar em si, aí são outros 500. Nesse caso, por exemplo, ela está diversificada em várias moedas? Tá. Está diversificada em vários tipos de renda, renda fixa, variável, nacional e internacional? Tá. Ela tem várias classes, mesmo dentro do tipo de renda do Brasil, por exemplo? Tem rendas, renda variável em ações, tem renda variável em fundos imobiliários. Legal. Agora, a gente não está avaliando o perfil de risco, tá? Isso aqui, na minha opinião, essa carteira ela é extremamente arriscada, tá? Por quê? Porque tem muita renda variável, né? Você soma aqui, renda variável americana 30%, renda variável brasileira 40%. Cara, você está com 70% em renda variável. Na minha opinião, é bastante para a maioria das pessoas, então tem que tomar um certo cuidado. Agora, beleza, como é que eu concilio stock picking com ETFs? É muito simples, cara. Você vai gerar mais um gráfico aqui, ó lá, beleza. Você vai ter aqui o N5, o NN, qualquer coisa que você queira aqui. Veículo, diversificação, bacana. Vem aqui, ó, selecionou, opa, não é N5, é veículo de diversificação, beleza. E pronto, gerou o gráfico. O que a gente tem aqui? 40% dessa carteira, olha só, 40% dessa carteira, ela está em ETF, 60% está em picking. A gente pode até discutir
se você for mais detalhista como eu, você pode deixar um neutro aqui, ó, pro caso do Tesouro e pro caso do Bitcoin também, tá? Por quê? Opa. Porque aqui são ativos que algumas pessoas, por exemplo, Bitcoin, tem gente que gosta de fazer autocustódia, ok. Então o ETF, ele não te dá uma diversificação prática, tá? Legal. E aí o próprio Tesouro Direto também, tem gente que gosta de comprar porque quer para aquele vencimento aquela rentabilidade. Então é um negócio meio calculado. Então se você quiser botar neutro aqui, é até aceitável. Agora, mesmo assim avaliando, quando a gente considera aqui que essa carteira tem 40% em picking, você está com 40% de exposição da carteira, do patrimônio. A gente olha aqui olhando para praticamente patrimônio imobiliário, né? Imóveis não entra aqui, mas investimentos em geral. Cara, com 40% em picking, na minha opinião, isso é muito alto. Por que é muito alto, na minha opinião? Porque a gente trabalha muito com o princípio de Pareto, tá? Então, idealmente falando, a gente gosta muito de deixar 80% das exposições de forma diversificada, neutra, através de ETFs ou desses instrumentos que você não vai ficar fazendo picking excessivo, por conta de princípio de Pareto. Daí a gente pode discutir se é 20, 15, 10, 5 ou 0%, mas 40 já é bastante. Então como é que você faz para conciliar? Cara, você pode fazer o seguinte, já que você tem todos os níveis bem segmentados, vamos supor que o seu objetivo é continuar com 30% de exposição em ações nacionais, brasileiras. Assim, de novo, você decidiu isso por N motivos e N métodos. Legal. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o veículo de diversificação desses 40% se torne apenas 20%. Tá? De novo, eu vou dar um resumo aqui, é muito mais complexo que isso, mas você precisa fazer esse número virar 20%, tá bom? Então, por exemplo, se você tem 30% aqui em ações, você vem aqui nas suas ações, tem esses aqui, né? Beleza, 30%. Cara, você vai precisar transformar isso aqui, provavelmente, ó, reduzir pra caramba a sua exposição em Banco do Brasil e Petrobras e compensar em Divo. Por quê? Porque você daí está mantendo os percentuais de todas as outras classes, ainda assim está exposto em X% de exposição nacional e internacional, de renda fixa e renda variável e assim por diante, mas vai manter os 30% de ações nacionais. Então você pode fazer, por exemplo, vou dar um exemplo mais grotesco aqui, tá? 25, 2,5, 2,5. Ah, Anthony, mais 2,5 é muito pouco. Bom, daí é uma decisão sua. Mas você vê que já começa, ó, a chegar mais perto da sua meta teórica que eu acabei de inventar aqui como um exemplo, que não é recomendação de investimentos, de 20% no Pareto, entendeu? Outro ponto de visualizar, cara, você vai ter que reduzir os pickings, tá? Não tem jeito, ó. Esse MXRF11 aqui, 10%, imenso, tá? Sem condição nenhuma. Outra que dá para reduzir aqui, as ações internacionais, né? Dá para reduzir tranquilo aqui de novo para 2,5, 2,5, Apple e Nvidia, e aí você compensa esses 5% aqui em IVVB11, por exemplo, né? Porque todas elas estão expostas a ações, ao dólar e é uma renda variável americana. Então você basicamente chegou no picking em 20%, você manteve aí a exposição das classes exatamente iguais como eram antes, os tipos de renda exatamente iguais como eram antes, você continua com 70% de renda variável, né, somando total RV e RV, o que, na minha opinião, é bem alto, tá? Enfim, e aqui as exposições nacionais e internacionais também. Qual que é o grande ponto? Se você está conciliando, essa parte aqui é bem importante, se você está conciliando, querendo conciliar renda variável, renda fixa, stock picking, crypto picking, cara, vai ficar muito complexo, porque você percebe que essas exposições para trás, cada vez que você altera uma dessas variáveis aqui da carteira, daquele ativo, vai bugar tudo, vai bugar tudo. Então, qual que é a grande sacada? Você olha a carteira através dos níveis e você se preocupa muito mais com as exposições do nível 1, 2 e depois a 3. Geralmente eu olho bastante a 2 e a 3, tá? Por quê? Porque para mim, Anthony, da forma como eu vejo o mercado, é mais importante eu garantir uma exposição planejada da minha classe, ações Brasil, por exemplo, e seguir ela, do que tentar fazer a escolha dos ativos lá dentro dessa classe. Vai trazer muito mais complexidade para mim do que comprar 30% num único ETF para eu ter a exposição desejada naquele percentual. Ou então, agora vem a parte muito importante do vídeo, cara, se você não faz stock picking, eu não faço, tá? Eu não faço. De novo, não tenho, assim, eu tenho algumas coisas contra pela ilusão que algumas pessoas físicas fazem, achando que vão ter os mesmos resultados que os grandes gênios do mercado financeiro. Mas é porque eu acho que toma muito tempo, não compensa, tá? Eu também não tenho garantia que eu vou bater o mercado. Mas qual que é o grande ponto? Muitas pessoas, agora é mais pessoal, meus clientes, tá? Vou dar um exemplo dos meus clientes. Cara, a galera muitas vezes
gosta, de alguma forma, de fazer uma exposição em ETFs mais temáticos, ETFs mais satélites, tá? ETFs muitas vezes mais táticos. Se isso é bom ou ruim, a gente pode discutir em outro vídeo. Comenta aí se você quiser que eu faça um vídeo falando disso. Mas então, muitas vezes, o que o pessoal faz? Ao invés de ter essas ações aqui, o cara tem 2 ETFs muito mais temáticos ou então que beiram um picking, tá? Eu vou dar um exemplo. Suponha que a gente está tirando aqui Petrobras e você está colocando aqui, ao invés de Banco do Brasil, aqui a 5%. Cara, eu vou deixar aqui um exemplo, não é o melhor exemplo de todos, tá? Mas é um fim de 11, por exemplo. Qual que é o ponto do fim de 11? Cara, quando a gente compara fim de 11 com Divo 11, aqui eu vou deixar ainda como ETF temático. Ele é um ETF? Sim. Ele é diversificado? Sim, ele é diversificado porque ele está diversificando dentro do setor de financeiras, por exemplo, né? Bancos, seguradoras, aquela coisa toda. Só que ele é muito mais concentrado e muito menos diversificado do que um Divo 11, do que um BOVA 11, do que um IVVB 11, do que um World 11, que já são outras classes de ativos, mas você entendeu meu ponto. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma transição entre stock picking para ETF, dificilmente ela vai querer virar totalmente ETFs neutros, um único por classe. Então a gente consegue dessa forma fazer uma transição mais gradual, uma evolução de mentalidade e é um controle mais tranquilo da carteira. E você consegue ainda assim ter ETFs mais temáticos. Temático ainda não é nem seria bem o nome aqui, tá? É ETF mais concentrado, eu diria. Mas você entendeu meu ponto. E aí você consegue, de novo, manter a exposição exata que você tinha antes aqui, ó, no Brasil, ó, BR Ações, mesmo percentual. E o que acontece é que os ativos em si, é claro que se você escolher ativos X, Y, eles vão ser diferentes do ativo K e Z, né? Óbvio. Mas quando a gente fala de exposição diversificada e de ETFs, você tende a ter uma alta correlação. Então não vai fugir muito, tá? Principalmente porque a diversificação gera correlação ali entre ativos relativamente neutros, ok? E você consegue fazer da mesma forma aqui esse controle, tá? Ou seja, você garante que o seu stock picking, o seu ETF temático, ele somado não passe de 20%, por exemplo, se é isso que você deseja. Ah, Anthony, você acha que tem que ficar fazendo esse controle? Eu acho que você não deveria fazer stock picking, né? Isso é o que eu acho. Agora, se você decide fazer, então faça com a consciência de que a soma das suas ações, fundos imobiliários, CRIs, CRAS, tem gente que faz, né? Esse somatório dos seus ativos picking, que eles não passem de um determinado percentual na sua carteira. Essa clareza você tem que ter. Por exemplo, 20% num Pareto já é muito para quem faz stock picking, tá? Porque daí você está garantindo que 20% da sua carteira, ou seja, praticamente toda a renda variável para alguns perfis, seja stock picking, o que na minha opinião não é tão bom. Mas pelo menos você consegue ver aqui de forma bem clara esse tipo de coisa, tá? E claro, com o passar do tempo, a tendência é você querer ter cada vez menos ativos, cada vez menos ETFs, porque daí você consegue muitas vezes com um único ETF ficar exposto a uma única classe, tá? De forma diversificada e específica. E às vezes essa única classe é o que você precisa para um tipo de renda específico. E às vezes apenas um ou dois tipos de renda específico já é o suficiente para você diversificar sua carteira em 2 ou muito mais moedas, tá? Esse é o grande, acho que esse é o grande trunfo, né, da pessoa física conseguir evoluir como investidor. Isso aqui é muito chato, galera. Isso aqui pouca gente gosta de ver essas coisas. A galera gosta de selecionar a ação certa, ir no bar, falar que acertou. Essa é a verdade. Até que esse vídeo aqui eu fiz porque tem muita gente que comenta que tem os dois na carteira e tal. Mas, sinceramente, acho que é um tema que o pessoal não gosta muito de ver e de falar. Mas, pelo menos, fica aqui o meu registro. Essa é a forma que você consegue conciliar stock picking ou até mesmo ETFs temáticos para não correr risco demais. Então define os percentuais para que o somatório disso tudo não passe a um risco muito elevado. De novo, eu não recomendo que você faça isso. As recomendações, no caso, estão na carteira recomendada, enfim, né, tem a APMEC junto lá e tal, enfim. Mas eu recomendo que você utilize estratégias mais neutras e diversificadas possíveis, tá? É isso que eu acredito. E se até lá você quer fazer essa transição gradual, que eu acho que é o caminho mais natural das pessoas e tá tudo certo, você pode fazer dessa forma. Essa mesma visão funciona para quem, por exemplo, mistura ativos de renda passiva e ativos de crescimento, vamos dizer assim, tá? Para quem ficou até o final, deixar um objetivo, você consegue fazer a mesma visão olhando para isso, tá bom? Por exemplo, você deixa aqui, ó, crescimento, no caso esse aqui é renda, né? Porque ele paga juros semestrais, ó, pronto, aí vai o juros semestral, pronto. Eu tirei lá o Banco do Brasil, né? Vou botar aqui o BBAS3, seja, pronto, você entendeu. Ou seja, colocando aqui essa segmentação para cada um dos ativos, você consegue da mesma forma aqui,
só duplicar o gráfico, ver exatamente a sua exposição por objetivo, tá? Então aqui tem renda e aqui tem crescimento. Nesse caso aqui não faz sentido nenhum, mas você consegue ver a segmentação de quantos por cento cada um dos ativos aí que você tem em carteira está te trazendo para os objetivos. De novo, eu não acho que misturar as estratégias é a melhor coisa, tá? Porque exige, cara, isso aqui exige umas contas muito complexas para você colocar os percentuais certos, ficar reinvestindo. Renda muitas vezes tem os impostos retidos na fonte, mas é uma forma de você conciliar também esse tipo de estratégia. Deixei isso aqui como um bônus para quem ficou até o final, tá? De novo, comenta para mim quantos por cento você tem aí de ETFs na carteira, quantos por cento você tem, por exemplo, de ativos picking aí, principalmente stock picking ou CRI picking, CRA picking, fundos imobiliários picking, ou até mesmo de ETFs temáticos não muito diversificados. E se você também mais ou menos pensava dessa forma, que o somatório desses pickings mais um ETF diversificado precisa garantir a sua decisão ali daquela classe específica. E claro, se você quiser ver um pouco mais sobre a nossa série com as gestoras de ETFs do Brasil, que eu vou começar a chamar um monte de convidados aqui no canal, o ResultaCast, vou te explicar muito mais nesse vídeo aqui e você pode fazer suas perguntas super específicas e técnicas para as gestoras mesmo responderem. Vai lá e comenta, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.